Olá pessoal, tudo bem? Daniel aqui com mais um vídeo tentando trazer conteúdo interessante para o canal. E esse caso eu vou ser um pouquinho polêmico. Não porque eu quero, mas porque, como eu falei, acho que é assim que a gente cresce. E recentemente foi o dia de inclusão de pessoas com autismo. E eu vi um caso no metrô que me lembrou de um outro. Eu não gravei antes, que eu estava sem voz, tudo, resolvi gravar agora. E o caso do metrô basicamente era uma pessoa, pelo jeito tinha síndrome de Down, não sou especialista, não sei dizer com certeza, mas ela estava com um celular a todo volume, gritando, fazendo barulho. Daí, a princípio eu vi o celular, já pensei, meu, não acredito que tem alguém de novo nisso, daí eu vi que era alguém com síndrome de Down. E bateu a reflexão no sentido interessante, que me lembrou deste caso. E a reflexão nesse sentido, ok, então, tipo, teoricamente você não pode fazer barulho, e daí quando tem alguém que se síndrome de Down que só fica quieta, por exemplo, ou fica mais fácil levá-la de metrô, que é importante, às vezes a pessoa não tem carro, enfim, se ela tiver com o volume a toda. Daí você talvez possa tolerar isso e falar, ok, eu tolero, mas você está quebrando a regra por aquela pessoa. E daí é uma coisa que você realmente quebra e fala, ok, entendo, né? A pessoa deve ter as outras dificuldades, deixa ela não tem noção do que está acontecendo, se deixa ela mais calma, a metrô pode ser ruim, pô, todo mundo pode aguentar um pouco de música ou aguentar ela mexendo e fazendo barulho. E daí eu lembrei especificamente de um caso que aconteceu. Então vamos lá. Ele foi contado para mim por uma pessoa com quem eu trabalhava, já tem pelo menos uns 10 anos, na verdade, mais de 10 anos, tem muito tempo já porque ela contou esse caso. E ela contou porque deu um bruta de um barraco, deu delegacia, acusação de discriminação e preconceito, enfim. A pessoa era mais velha que eu na época, tinha um filho que devia ter uns 12 anos e eles meio que tinham uma turminha no prédio, que brincavam juntos, tinham meio que uma quadra de futebol e jogavam futebol lá. Principalmente isso, pelo que ele comentou, era principalmente futebol. Eu tô dando uma leve modificada no caso, tá? Disclaimer. Pra não dar pra rastrear ou pra pessoa não saber mesmo tendo muitos anos. Então tem alguns pequenos pontos que estão modificados. Mas enfim, o pessoal tinha lá aos redores dos 12 anos e se mudou uma pessoa que também era especial. Ele não sabia o que era, mas ela era especial. E ela descia para brincar. Até aí, tudo bem. O problema é que ela não conseguia, ela queria jogar futebol, queria estar com eles, só que ela não conseguia jogar o futebol e não era por habilidade, tipo, ela era ruim em tudo. Era pelo próprio comportamento e pela questão dela. Então ela estava na quadra, de repente ela se perdia, ficava olhando outras coisas. Se ela estava no gol, ela parava de olhar para o gol. Daí, de repente, do que falou, ela fazia muita falta, inclusive falta de propósito, ela não entendia que não podia, por mais que eles falassem com ela. No sentido, às vezes, de, tipo, segurar mesmo alguém. Então, tipo, alguém tava chegando pra ir pro gol. Ele ia lá e abraçava a pessoa, ou segurava a mão da pessoa pra fazer a falta e parar a jogada. E pra ele, mas eu parei a jogada, não sei o quê. E ele fazia isso direto. E o pessoal ficava bravo, falava, não pode fazer isso, não é assim que a gente joga. E ele continuava fazendo. E isso começou a estragar um pouco o jogo deles, porque ele descia toda hora. Se eles estavam no playground, ele descia também lá para pedir para jogar. Só que eles não conseguiam mais jogar, entre aspas, sério. E não se tratava, segundo o cara que falou, de habilidade. Se tratava disso. Dele começar a andar na quadra, dele querer conversar de outras coisas, dele não querer jogar. E o pessoal queria jogar. E começou a acontecer, eles começaram a falar que ele não podia jogar, que não ia dar. E daí a mãe dele começou a defender ele e dizer que ele não podia ficar de fora. Tipo, vocês não podem discriminar, falou inclusive com o síndico na época que ele comentou falou que não podia ficar fora, que todo mundo podia jogar. E começou a acontecer isso ao ponto que eles começaram a parar de jogar. E daí o que tinha tido grande coisa, que ele comentou, a grande confusão, foi num dia que eles foram assistir um filme juntos, o garoto também foi, e ele não ficava quieto, segundo o pessoal no filme, que ele contou. E ele começava a narrar o filme, ficava falando o tempo todo, nossa, que demais, o tempo todo sem parar. E daí eles chutaram ele pra fora da casa de onde estava acontecendo o filme, os garotos, tipo, você não sabe assistir filme, você não vai ficar quieto, você tá fora, a gente não vai assistir o filme com você. A mãe voltou do garoto, também falou que não existia deles se encontrarem sem o garoto assistir. Parece que o pai do. Se eu lembro bem da história, o pai do dono da casa defendeu isso também, falou que o que eles fizeram foi muito feio. Pra surpresa de todo mundo, os garotos falaram: então a gente não vai assistir filme nenhum, acabou, vai todo mundo pra sua casa. E daí a mãe de um dos garotos tomou as dores do que aconteceu, ficou sabendo, reuniu os pais e inclusive a mãe do outro garoto
Parece que ela também não foi muito gentil, se eu bem lembro a história, mas falar tipo, olha, nossa, tô com um insetinho na tela. Pronto, desculpa aí, pessoal. Pra falar, olha, isso não dá. Não dá pro meu filho ter que ficar, para os nossos filhos não conseguirem mais ser amigos ou não conseguirem ficar juntos, porque o seu filho não sabe se comportar, não sabe fazer as coisas e tá colando em tudo que eles fazem e tá atrapalhando. E falou nesse sentido, não dá. Tipo, nossos filhos vão jogar sem seu filho ir lá e se você tem problema com isso, azar o seu. Ou você ensina ele a jogar, ou você ensina ele o que faz, ou você ensina ele, tipo, a assistir um filme, ou seu filho não vai mais participar das atividades dos nossos filhos, tipo, eu como mãe tô dando apoio pra isso. Tipo, eles não vão deixar de ser amigos e vão deixar de se encontrar. E parece que já tinha um tempo que isso estava acontecendo, deles não se verem tanto por causa do garoto e tal. E sempre isso acontecia, quer dizer, tinha alguns pais que defendiam, tipo, o garoto, não, vocês não podem fazer isso. E a mãe do garoto também sempre aparecia, dava bronca neles e falava que eles não podiam também. Enfim, esse é o caso, foi disso que eu fiquei sabendo. Ele falou que deu um bruto caso, porque depois a mãe do garoto foi na delegacia, fez BO, contou o ocorrido, não sei o que. E daí eles estavam, justamente, ele estava bravo. A pessoa que me contou a história estava mais tendencioso com essa segunda mãe, que estava defendendo que não dava para o filho da outra entrar em todas as atividades, porque não por uma questão de preconceito, mas porque ele não sabia se comportar. Então, caso complicado, né, pessoal, quando fala de integração. Comentei do metrô que é fácil, dá para entender. Você tem um pouco de bom senso, coitado, deixa o cara mexer no celular, deixa o cara fazer barulho, se isso está deixando ele sossegado. Mas aí você pega um caso desse que é um pouquinho mais complicado. O que, que você faz num caso desses? E daí a coisa fica difícil. E, enfim, dando um pouco minha opinião, eu entendo a dificuldade da mãe, mas entendo o lado do tanto do cara que me contou, como do tamanho dos garotos, que é tipo assim, ó, se seu filho não consegue interagir com eles, a culpa é do seu filho e não minha. E tipo, e não dos meus. E os meus filhos não vão parar por aí por jogar futebol, porque seu filho não sabe entrar na quadra e jogar futebol, ele quer fazer outra coisa, quer conversar, quer pegar na mão e não sei o quê. Então, seu filho que caia fora da quadra. Então, esse não com essas palavras, talvez, mas eu entendo do lado, que a mãe tinha que também chegar e falar pro filho, olha, se você não vai jogar futebol com eles, você não vai atrapalhar o jogo deles também. Ou você joga, ou você não joga. Tipo, e parece que isso não tinha. Tipo, ele sempre entrava pra jogar do jeito dele, pra ficar andando às vezes na quadra, enfim, e atrapalhava o jogo que eles faziam. Então entra muito uma questão de bom senso. Quer dizer, que entra na inclusão com bom senso. E vale com as coisas que eu comento do canal. É muito bonito quando você para no lema, na propaganda. E pouco bonito e muito mais complicado quando você entra num caso de verdade como esse. E eu lembrei desse caso quando eu vi o garoto, quando eu vi a pessoa no metrô. E nunca fiquei sabendo exatamente o que aconteceu. A pessoa também não comentou depois, não sei o que deu. Mas na hora que eu vi isso e fiquei pensando, eu lembrei daquilo. Putz, lembro daquele caso que ele comentou e na época eu não tinha entendido. E eu tava pensando, na época pensei muito mais pro garoto. Não, o garoto tem que ficar lá, ele tem direito. E hoje eu já pensaria um pouco, mas realmente. Eu tenho outros hobbies, por exemplo. Se eu não conseguisse fazer um hobby por causa de uma questão dessa, que alguém viesse e atrapalhasse sempre, uma vez falei, não, um dia por semana a gente tirou, a gente fez alguma coisa, ok, uma vez. Mas se fosse todo dia, tipo, ó, você não tem mais seu hobby, realmente eu acho que eu ficaria mais com os garotos também e falaria, peraí, vamos fazer um meio a meio, pô. Também não temos obrigação de cuidar dele. E são os casos polêmicos que complicam. Como é que você lida com isso? Porque a coisa é muito bonita até quando isso acontece. E daí, de repente, você tá com uma situação que você tem isso, o pessoal não tá, por exemplo, jogando futebol, coisa assim, e daí você tá falando, e agora o que eu faço? Como é que a gente fecha isso? Tipo, é muito bonito, vamos integrar, vamos colocar todos juntos, todo mundo tem que conviver, e quando a coisa não bate por causa disso, a coisa fica. Quando você começa a ter que entrar nas coisas não tão bonitas, que daí é geralmente quando o pessoal foge. E pra mim, como eu já falei algumas vezes, é porque muitas vezes essas propagandas ou essas campanhas não têm efeito. Porque elas vão na situação bonita e quando acontece isso, igual esse caso que eu comentei, eles simplesmente não abordam. E daí fica você que se vire. E, de novo, minha posição seria algo do meio termo, quer dizer, não custa um pouco os garotos brincarem com ele dentro de um certo número de quantidade de vezes, mas também eles têm que ter direito, algumas vezes, a não ter ele no grupo se ele não está sabendo fazer ou não está sabendo agir. Ninguém é obrigado, por exemplo, a não conseguir assistir o filme, alguma coisa assim, porque tem que ficar com alguém. Daí isso não é responsabilidade deles.
um pouco, como eu falei, um pouco, se fosse falar, ó, tá bom, a gente vai jogar 2 horas, meia hora, 1 hora, a gente vai ficar com ele, é uma coisa. Falar, ó, mas todo dia, toda hora, que é o que ele falou que estava acontecendo, realmente, daí acontece isso, quer dizer, daí ninguém joga. E pior, de novo, você vai aumentar o racismo, a raiva das pessoas contra isso. Por quê? Porque quando for conversar isso, o cara vai lembrar, pô, eu tinha um grupo de amigos que a gente jogava futebol quando era pequeno, a gente nunca conseguiu jogar por causa disso. E daí você vai criar uma raiva interna dentro dessa pessoa que vai justamente no contrário da direção de integração, de aceitação e de melhoria das relações das pessoas. Então, sim, esses casos são bem complicados. O que você acha de um caso desses? Vou encerrar aqui, vou deixar a pergunta. O que você faria se fosse isso? O que você acha que tem razão? Você dá mais razão para uma mãe, para outra? Você acha que outra mãe realmente podia falar, olha, meu filho vai participar e pronto, os outros eram obrigados a aceitar? Você acha que poderia pôr um limite, tipo, olha, vamos pôr um limite de tempo, porque ninguém é obrigado a cuidar? O que você acha? Já passou por alguma situação assim? Então é isso, pessoal. Gostaria, nesse caso, de ouvir as opiniões de vocês. Isso aí. Até o próximo vídeo.